Que maravilha, né, irmãos? Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Jesus, Ele é maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, irmãos, no livro de Salmos. Pode ficar assentados, amém, irmãos? O número é 56. Iremos fazer menção do verso 8. Que diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Diga comigo: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de nos aproximarmos mais de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outro. Em outras palavras, limpai as vossas mãos pecadoras. Estamos vivendo um momento de nos achegarmos a Deus. E quando eu estou dizendo chegarmos a Deus, significa abandonar tudo aquilo que embaraça a nossa vida e que nos afasta de Deus. Entenda uma coisa, irmão: o pecado é uma lástima. O pecado nos consome, nos destrói. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja que não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. O único que pode nos consolar e preencher em nós todo o vazio que venha estar em nós, somente Ele. E se você der lugar ao pecado, quem vai te livrar desse vazio? Quem vai trazer alegria à tua alma? Agora, recente, eu conversando com um determinado pastor, e ele falando para mim: pastor, eu estou vivendo uma vida caótica, tristonha, de amargura. Há um vazio profundo dentro de mim. Eu comecei a dialogar com esse varão e ele começou a se abrir para mim. E na verdade esse cidadão tinha caído. Quem vai consolar ele agora, irmão? Se o pecado pegou ele, se aquilo que destrói a nossa vida pegou esse varão, quem vai consolar agora? Aí vem o preço da consequência daquilo que nós plantamos. Não vai pensar o ser humano que ele vai pecar aqui, vai pecar acolá, vai fumar ali, vai beber aqui, vai se drogar lá, que aquilo vai ficar por isso. Não, irmão. Há uma consequência daquilo que você planta. A lei da semeadura. O que você semeia, você vai colher. Talvez você me perguntaria nessa noite: pastor, e o meu caso, como que vai ser? Eu errei, eu cometi graves erros. Aí vem o que o evangelista João disse: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura um de vocês cair em contradição, em pecado, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Só que mesmo assim, você vai passar por um período de, aleluia, consequência. Há um processo a você passar.
Eu conheci muitas pessoas, irmãos, instrumentos na mão de Deus, que deram lugar ao pecado, e hoje vive uma vida de decadência. Há pessoas que ligam para mim orar por ela, que dizem assim: pastor, eu nunca deveria ter dado lugar ao pecado, eu nunca deveria ter caído. E Paulo fala sobre isso. Olha, aquele que está em pé não caia, assim diz a palavra de Deus. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós somos uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nisso nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que no momento de aflição, de angústia, de perplexidade, está pronto a nos consolar. E eu quero dizer a você que nessa noite, irmão, essa vida, ela é o nada. O que nos resta desta vida é Cristo. É Cristo. Essa vida é o nada. O sábio Salomão diz que os que usam dessa vida é como se não houvesse usado. Paulo expressa dizendo que os que usam desse mundo é como se não tivesse usado. Aquele que planta como se não tivesse plantado, o que colhe é como se não tivesse colhido. E tudo é ilusão. O sábio Salomão disse: que vantagem tem o homem de todo trabalho debaixo do sol? Tudo é ilusão, tudo é passageiro. Quantas pessoas que talvez você conheceu, como eu já conheci, que lutaram, batalharam, juntaram dinheiro, compraram fazendas, enriqueceram e hoje não existe mais. Tudo é ilusão. O que nos vale, irmão, é Cristo. Aquele namorado que talvez você tem hoje, você pode amanhã não ter ele. Eu conheci um caso aqui na Colmeia de uma jovem que namorava um jovem, e esse jovem foi para Palmas, na estrada ele morreu, e ela nunca mais viu ele. Se foi. Mas tudo que você faz, irmãos, está anotado no livro da vida. E a minha Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Seja bem, seja mal, vamos ter que prestar conta. Então não vale a pena. Quer ter uma vida abençoada? Você sabe por que tem muitos namoros por aí que não vai para frente? Você sabe por que muitos relacionamentos é quebrado e é destruído na caminhada? Falta Deus. Porque o que é feito na oração, irmão, o diabo não derruba, não destrói. Não, meu irmão. Aquilo que é feito na oração tem gente indo pelo coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tem gente indo aí pela emoção, está dando lugar à carne. E a minha Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo. Mas o que peca, peca contra o seu próprio corpo. Eu já falei isso aqui na igreja, eu volto a dizer. O pecado sendo consumado gera morte. Paulo expressa dizendo que o salário do pecado é a morte, mas há uma válvula de escape para aqueles que querem ir para os céus. Qual é, pastor Marcos? O dom gratuito de Deus, a vida eterna. Como que é isso, pastor? Você pecou, você errou, você praticou atos que não agradou a Deus, agora você abandona, joga fora, lança fora tudo aquilo que está embaraçando a sua vida. Irmão, se você pegar para ler o histórico da vida de Davi, depois que ele pecou com Betseba, meu irmão, aquele homem pagou um preço muito caro. Tem muita gente pecando, ainda acha engraçado, acha que
Irmão, você acha que você vai cometer um erro e Deus vai pegar e você vai te dar vai pegar uma escopeta, vai te dar um tiro de escopeta para mandar você para o inferno? Não. A minha Bíblia diz que Deus dá o tempo para que o homem se arrependa. A minha Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem, irmão. Ele não tem prazer na morte do que peca. O que vai fazer, pastor? Ele vai te dar o tempo para que você se arrependa. Em Apocalipse capítulo de número 3, o versículo 19 e 20 diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele. Mas o versículo anterior ele diz assim: olha, arrependa-te e volta-te ao primeiro amor. Deus está chamando você para o arrependimento. Não vai pensar você que você vai fazer isso, aquilo e vai ficar com vergonha. Eu não vou chegar para o pastor, não vou chegar para a pastora, eu não vou chegar. Irmão, você não tem que ter vergonha do pastor, você não tem que ter vergonha da igreja, você tem que ter vergonha do Deus que olha para você 24 horas com os olhos como chamas de fogo. Dele você tem que ter vergonha. Porque eu posso ser e sou um pecador como você. Sou sujeito a todas as fraquezas como qualquer um daqueles que estão aqui presentes. Mas Deus é santo e Ele não suportará a sua iniquidade. Eu estou com vergonha. Eu pastorei uma igreja em São Paulo, em Araraquara, São Paulo. E um irmão, ele falou: não vou para a igreja não, porque eu cometi um ato. Irmão, a pessoa tem que ter consciência e temor e vergonha de Deus. Pedro nos deu um exemplo semelhante a esse. O que ele fez? A Bíblia diz que ele estava pescando, e lá onde ele estava despido. O que ele fez? Quando o mestre se aproximou, ele pulou dentro da água, sentiu vergonha. Cuidado com o dedo de Deus. A minha Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. Não brinca com Deus, porque quando Ele te pegar, Ele vai pegar você e não vai ser brinquedo não, a coisa vai ser séria. Se tu és filho, herdeiro, filho da promessa, se você não é bastardo, Ele vai te pegar. E bem-aventurado é você se Ele ainda te pegar. A Bíblia diz lá em Pedro, irmão, melhor fora não conhecer do que conhecer e afastar do santo mandamento. Tem muita gente por aí achando que agora eu estou bem. Você não está bem. Você tem que ter um conserto com Deus. Você está colocando a sua salvação em jogo. E o inferno, amados, é real. A minha Bíblia ensina que as atividades de quem vai para o inferno, ou que seja, que morre sem Cristo, é a mesma que você está vendo aqui. Você anda, você conversa. A Bíblia fala o histórico do rico e o Lázaro, que o rico, lá ele conversava, a memória dele era muito boa, que ele lembrou até dos irmãos e dos familiares dele. Agora, se você está se deixando levar pelo gozo dessa vida, pecando, prostituindo, adulterando, fornicando, saiba de uma coisa: Deus, a hora que te pegar, você vai chorar. E eu peço a Deus que quando você chorar,
você venha chorar de arrependimento pelos atos cometidos, e que você ainda venha a ter a oportunidade de Deus na tua vida, porque tristes são aqueles que o Espírito Santo vira as costas para ele, que o Espírito Santo não quer saber mais dele. Agora veja bem aqui, irmãos, para os santos em Cristo, é muito bom, irmão. Não tem nada nessa vida que preenche o nosso ser, a não ser o Espírito de Deus, a nossa vida santificada para com o Senhor, a nossa vida voltada para o Senhor. Porque a Bíblia diz aqui, olha, tu contaste as minhas vegações, põe a minha lágrima no teu ombro, e não estão elas escritas no teu livro? Todas as aflições que o crente passa, elas estão escritas no livro de Deus. As suas lágrimas é colhida pelo Senhor. Lá em Apocalipse capítulo de número 21, versículo 4, para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. É promessa. Para aqueles que estão em Cristo, irmão, a Bíblia diz, Salmo de número 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para aqueles que estão em Cristo, irmão, eles triunfam, mesmo que venham passar por momentos de dores, mas Ele tem um Consolador. O que eu estou dizendo aqui nessa noite para os que estão em Cristo, são aqueles que correm do pecado, da imundície e da podridão. Quer que os seus negócios venham dar certo, irmão? Quer ter uma vida de triunfo? Consagra a tua vida ao Senhor. Jovem, olha para uma mulher como se fosse um pedaço de pau. Consagra a tua vida ao Senhor. Você vai ver o quanto é maravilhoso. Você, jovem, olha para um jovem como se fosse um pedaço de pau também. Consagra a tua vida ao Senhor. E na hora certa, Deus vai preparar o seu escolhido, aquele que vai te dar gozo, aquele que Deus no momento de luta vai estar ao seu lado. Agora, pelo amor de Deus, não vai pela emoção, não vai pelo olho, é aquela ali mesmo, é aquele ali mesmo. Tem uma vida consagrada. Abandona o pecado. Diga não para Satanás. Enquanto às vezes alguns jovens, até que se dizem ser crente, varoas e varões, ficam aí nos cantos, se agarrando, se beijando, se abraçando, há uma multidão de jovens lá fora sofrendo, esperando por você. E quem sabe Deus não te escolheu para salvar essas vidas e você está fazendo o contrário. Deus, Ele te chamou para você dar testemunho. Você sabe por que muitas das vezes na igreja não tem jovem? Porque o jovem da igreja não dá testemunho de crente. Fica nas esquinas namorando, beijando, agarrando de mão dada, abraçando, dando mau testemunho. E isso aí Deus vai cobrar de você. Você acha que não vai? Deus vai cobrar. Porque aquela vida que você poderia ter ganhado ela para Jesus, através dos seus namoricos escandalosos, você está levando ela para o inferno. O seu mau testemunho não vai deixar aquela vida adorar a Deus e ser um instrumento na mão de Deus. E aí, meu irmão, como é que vai ser a sua vida com Deus? Deus está chamando você para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amanhã, evangelista irmão Oeste, tem um casamento caótico, triste, amargurante, cheio de problemas. Aonde foi que eu errei, meu Deus? Aonde foi que eu errei?
Você ainda pergunta para Deus aonde foi que você errou? Aonde foi que você errou? Aí vem depressão, enfermidade, problemas. Cadê o Consolador? Não tem. Porque você afastou dele, você virou as costas para ele. Assim, irmãos, como estão escritos no livro da vida todos os atos do ser humano, também está escrito no livro da vida, no livro de Deus, as dores e as aflições que você tem passado. O que eu posso dizer a você aqui nessa noite? Prosseguir sempre, retroceder nunca. Irmão, eu fico às vezes aterrorizado com crentes. Existem pessoas assim, que às vezes se diz até ser de fé, mas você vai conversar com ele, ele não acredita no milagre que Deus possa fazer na vida dele. Ele não acredita que Deus possa mudar o histórico da vida dele. Deus está chamando você nessa noite para acreditar. Acreditar nos seus projetos. Deus está chamando você para você acreditar. Que Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, nós nos deparamos com pessoas, irmãos, até com irmão, que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, aonde está o cristianismo dessa pessoa? Em quem ela tem crido? Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. Em quem essa pessoa tem crido? Se para arrumar talvez uma namorada tem que falar assim, mamãe mandou bater, né? Aí vai para a mão do João, depois para o Bartolomeu, depois do Mateus, depois do Tiago, depois lá não sei mais de quem. E o triste é que o coitado do varão que Deus preparou para essa pessoa, desde a fundação do mundo, está na Bíblia que eu estou falando aqui, irmão. Quem quiser ler, vai lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5, você vai entender. O varão que Deus prometeu, preparou para essa pessoa, Deus falou, vai pegar uma pessoa carregada de pecado, que vai ter que jejuar, consagrar, para que essa vida venha a ser liberta pelo poder de Deus, porque já está mais. Pelo amor de Deus, meu irmão, não coloque a sua salvação em jogo, meu irmão. Tem um louvor da harpa que diz assim, ó, abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje senta. É hora de você abandonar. É hora de você abandonar. Irmãos, nós não precisamos, entenda uma coisa, olha aqui, irmãos, nós hoje não estamos precisando. É muito excelente você ler a Bíblia, você tem que ler. O próprio Jesus ensinou a examinar as Escrituras, porque cuideis ter vida em si mesmo. Preste atenção numa coisa, mas hoje você não precisa nem de vir aqui não. Vai lá para as redes sociais, você vai ver a palavra de Deus se cumprindo. E às vezes eu fico pensando, evangelista irmão Oeste, a cegueira do cidadão, a cegueira das pessoas, que parece que em vez de ela se aproximar de Deus, vir para os cultos, adorar a Deus, preparar a sua vida espiritualmente, está preocupada com coisas terrenas. Aquele versículo, aquele texto sagrado que Jesus citou, dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Veja aqui, isso é real. Começa a buscar as bênçãos espirituais. Começa a buscar os dons espirituais. Começa a colocar a sua vida na presença de Deus, irmão. Você vai ver rios de águas vivas fluindo sobre a tua vida. E olha aqui, hein?
Olha o que Jesus falou, olha. Aonde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está no pecado, você vai receber salário de iniquidade. Se o seu coração está no mundaniço, vai receber salário. Isso é um salário de consequências de tristeza, de amargura. Mas se o seu coração está em direção às mansões celestiais, pode ter certeza que você vai receber salário de glória, de poder, de unção, de virtude, de alegria, de canto, de júbilo, porque o seu coração está voltado para Deus. Aragaçu de remiagaçu de comanai. Olha bem aqui, irmãos, preste atenção numa coisa. Olha, tu contaste as minhas vagueações. Preste atenção aqui numa coisa. Cada passo que você dá, o Senhor está te vendo. Aonde você entra, da onde você sai, aonde você pisa, Ele está te vendo. O que você faz, Ele está te vendo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Tem gente por aí satisfazendo a carne, achando que está muito bom, irmãos. Você está colocando a sua salvação em risco. Agora preste atenção nisso aqui, olha. Veja bem o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Ele contando uma parábola de um certo cidadão. E esse cidadão, ele, muito alegre, porque ele tinha colhido muitas coisas. E lá no seu celeiro havia fartura. Ele disse: olha, tenho depósito para muitos anos. A minha carne está muito bem. Alimento não vai faltar. Uma certa noite, uma voz soou dizendo: louco, esta noite pedirei a tua alma. O que tu tens preparado para mim? O celeiro estava cheio. Meu irmão, tinha muito alimento, fome não haveria naquele lugar. Mas estava faltando Deus, meu irmão. Sem Deus não adianta. Você pode ter ouro, pode ter fazenda cheia de gado, pode ter carro do ano, pode ter Ferrari, pode ter o que você quiser. Mas se faltou Deus, faltou tudo. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sem Deus não chegaremos a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Aí o que Jesus disse no final do texto? O que adiantaria, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar a vida terrena no fulião, no forró-bodó, nos funk da vida, nas cachaçadas, nas cervejadas. Você pode abraçar o mundo e aquela alegria passageira, momentânea, de você pular, que alegria. Naquele momento lá nas escondidas, atrás dos gabinetes, dentro dos quartos, debaixo dos cobertores, onde você faz tudo quanto é coisa que Deus está te vendo. Que maravilha. Aí você chega: ei, meu amigo, mas foi bom demais, ontem foi maravilhoso. Estava eu e ele e eu. Mas é momentânea, é só carne e pecado. Abraça o mundo.
Aí vem o que Jesus falou: o que me adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Quer ser feliz? Quer ser feliz? Aleluia, aleluia. Que Cristo esteja na sua vida, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, nas madrugadas. Que Cristo venha a ser a primazia da tua vida. Diga não a Satanás. Diga não às misérias dessa vida. Diga não ao pecado. Você pode ganhar tudo, irmão, mas se faltar Jesus, deixa eu te falar uma coisa. O diácono irmão Noé frisou aqui nessa noite um texto semelhante ao que eu vou falar aqui. Quando Jesus fala: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Você que não é batizado, consagra a tua vida e vai batizar. Porque a Bíblia diz lá em Marcos: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Parte B do versículo diz assim. A parte A diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. A parte B diz: e o que não crer será condenado. Deixa eu te falar uma coisa. Estamos vivendo o tempo de nos voltarmos para Deus. Pastor, eu quero batizar, mas eu estou ajuntado. Vamos legalizar a sua vida matrimonial. Vamos preparar para você batizar, para você ser uma varoa, um varão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, cheio da glória de Deus, para que Deus venha te usar na terra. Nessa noite Deus me deu uma palavra a hora que eu estava cantando junto com os irmãos o louvor da harpa cristã 39. E Deus me falou assim: fala para ela que eu estou dando a ela mais uma oportunidade. E eu falava: Deus, mas ela quem? Não, só fala assim: fala para ela que eu estou dando mais uma oportunidade. Fala para ela, mais uma. Eu vi, diz o Senhor, eu vi o que ela fez, mas eu estou dando a ela mais uma oportunidade. Só mais essa. Estou dando mais uma oportunidade. E eu perguntei: Deus, mas quem? Deus falou: só fala o que eu estou te mandando. Diga: estou dando mais uma oportunidade para ela. Deus está chamando você para um concerto com urgência. E quando Deus fala mais uma oportunidade, com certeza o diabo já pediu a tua morte, o diabo já pediu a sua destruição, o diabo já pediu cabo da tua vida. Então te conserta enquanto é tempo. Corra, abandona este mar hoje, sem tardar. Abandona este mundo de horror. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus?